Começou oficialmente o curso online gratuito de japonês. Esse é o maior evento do tipo que a gente já fez na história. A gente tem mais de 95 mil pessoas participando e se inscreveram para acompanhar essas aulas. E você está aqui porque você é uma delas. Durante essas aulas, você vai ver principalmente que aprender japonês é possível. Aprender japonês não é difícil, é fácil, é muito divertido e o melhor de tudo, se você aprender japonês, várias portas abrem para você se divertir muito na sua vida, fazendo coisas diretamente relacionadas àquilo que você gosta e que te motiva a aprender japonês. Talvez você goste da cultura tradicional japonesa e você quer poder ler mais sobre isso, experienciar mais sobre isso, ir ao Japão e viver tudo isso na prática. Ou então você gosta daquela cultura mais moderna, mais pop, gosta de animes, mangás, doramas, músicas japonesas. Imagina você poder consumir tudo isso diretamente em japonês, entender tudo na mais profunda essência, sem depender de legendas e traduções. E o melhor, poder ir conhecer o Japão, poder trabalhar com alguma coisa relacionada ao Japão e levar uma vida muito divertida e realizada. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu gosto dessa cultura mais pop desde criança, principalmente na adolescência, e eu queria vivenciar isso o tempo inteiro. Foi por isso que eu comecei a aprender japonês. Então, de certa forma, eu sou muito parecido com você. Eu não aprendi japonês desde criancinha. Eu não sou descendente de japoneses, apesar de algumas pessoas acharem que eu sou. Eu não cresci falando japonês. Eu não morei no Japão para aprender japonês. Eu comecei a estudar exatamente igual a você, porque eu gostava do idioma e eu passei por todas as dificuldades que normalmente naquela época uma pessoa que queria aprender japonês passava, porque a gente não tinha materiais tão modernos e tão adaptados a essa realidade. E durante esse curso eu quero trazer um pouco disso para você. Eu quero mostrar para você que é possível, quero mostrar para você que existem formas de aprender japonês que fogem um pouco do intuitivo, daquilo que todo mundo acha que tem que ser feito para aprender. Então nós vamos ter aqui 6 aulas bem completas. Essa é só a primeira. São 2 aulas na segunda-feira, 2 aulas na quarta-feira, 2 aulas na sexta-feira. Obviamente você não precisa ver todas quando elas saem. Você pode ver uma por dia, por exemplo. Mas o mais importante é que começou no dia 17 e vai até o dia 23. O objetivo é que você estude essas aulas de modo intensivo. Se você tirar alguns minutos todos os dias, você vai conseguir consumir todas essas aulas e aprender muito de japonês. Aqui a gente vai aprender junto muitas palavras em japonês, muitas frases em japonês, a escrita japonesa, você vai entender ela de forma simples e descomplicada como é que ela funciona. E ainda vai conhecer algumas metodologias e ferramentas para meio que automatizar o seu processo de aprendizado, descomplicar o processo de aprendizado. Nós vamos aprender tanto japonês como ver a questão do como aprender japonês, que é tão importante quanto e tem o potencial de otimizar o seu aprendizado, fazendo você ter resultados mais rápido, você ter resultados de forma mais próxima e assim ficar mais e mais motivado para continuar a aprender. Nessa primeira aula eu vou apresentar para você uma espécie de mapa do seu aprendizado. Sabe por quê? Porque o maior erro que as pessoas cometem ao tentar aprender japonês, e quando elas cometem esse erro, aumenta a probabilidade delas ficarem desanimadas, achar que não vale a pena e desistir, é tentar aprender todas as coisas de uma só vez. Então, a gente tem um combinado aqui de aprender uma coisa de cada vez. Você se concentrar só no que eu estou ensinando agora, nesse exato momento. Não se preocupa com o que está lá na frente, não se preocupa com o significado da tatuagem que você viu no seu amigo, não se preocupa com aquela expressão que você escutou assistindo Demon Slayer e coisas do tipo. Se preocupa apenas com o que eu estou ensinando agora, porque assim a gente vai construir uma base de conhecimento que vai fazer com que o próximo passo sempre pareça fácil. A gente aplica aqui uma metodologia de fragmentação extrema. É uma coisa de cada vez, uma pecinha do quebra-cabeça de cada vez. Se você manter o foco nisso, aprender japonês vai ser possível e fácil para você. Nós do programa Japonês Online somos uma escola de japonês. Eu fundei esse projeto exatamente no ano de 2013, com alguns embriões no ano de 2012. E eu já dava aulas de japonês desde 2009. Como eu já te contei, eu sou como você e comecei a aprender japonês do zero. E diante de todas as dificuldades que eu encontrei nesse caminho, eu fui desenvolvendo uma metodologia, um jeito muito particular, tanto de estudar quanto de ensinar. Através de várias comunidades internacionais de aprendizes de língua que eu fui me envolvendo e
fui pegando um pouco de cada coisa ali. O meu objetivo é ter uma abordagem prática para pessoas que estão no zero, como você, e a gente conseguir aprender japonês de forma bem possível e plausível. E hoje, com essa escola de ensino de japonês pela internet, a gente tem a oportunidade de ajudar vários alunos em projetos de fazer intercâmbio no Japão, trabalhar no Japão, passear ao Japão através da Experiência Tóquio, que é um evento anual que a gente realiza, indo todo ano para Tóquio com um grupo de alunos, ter uma espécie de imersão lá, vivenciando o japonês, vivenciando o Japão e a língua japonesa na prática. Então hoje a gente vive o aprendizado da língua japonesa, eu e toda a nossa equipe do programa Japonês Online. E aqui, durante esse curso online gratuito de japonês, com duração de aproximadamente 7 dias e 6 módulos, você vai poder experienciar um pouco de tudo isso e ver como aprender japonês é muito legal e vale muito a pena. Antes da gente ir para a nossa aula propriamente dita, eu quero apresentar para você um aluno que passou, tudo começou com ele com um evento exatamente igual esse que você está passando agora. Foi assim que ele começou, ele seguiu em frente, estudando exatamente da forma que a gente orienta e conseguiu aprender japonês. Dá uma olhada. すみませんが、私ちょっと病気になったんで、声がひどくなっちゃいましたけど、それでもビデオやってみます。はい、じゃあ最初から。おはようございます。こんにちは、こんばんは。パメラと申します。日本語を勉強してるのは2年間ぐらい経っています。で、日本語を習いたい人にメッセージと自分についてちょっと話していきたいと思います。まあ、私が日本語を勉強してるきっかけは、すごい話じゃなくて、ただ外国語を覚える必要があって、で、適当に日本語にしたんですけど、1年間勉強した後、日本語での映画を見たら、全然わからなくて、すっごくがっかりしたんです。で、その時、日本語は挑戦みたいなもんになって、で、もっと真剣に勉強するようにしたんです。でもそうしてから勉強すればするほど好きになって、で、習いたくてしょうがないという状態になったんです。で、日本語オンラインプログラムに入ってから、あっという間に日本語で話せるようになったんです。もちろんまだまだですけど、世界中の人と仲良くなれて、特に日本人と仲良くなれて、全部ルイス先生と水井先生と、もちろんスタッフの皆さんのおかげです。でも私が言いたいのは、日本語を学ぶのに、すっごい理由なんていらないんです。アニメが好きだからでもいいし、J-POP の好きな歌手と一緒に歌いたいけど、歌詞が全然理解できないだからでもいい。言語を学ぶのに、学びたいと決めればだけでいいんです。でももちろん時々がっかりするよ。例えば、あなたが日本語が勉強してるって友達にバレてて、で、その友達はものすごく難しい漢字を読んでもらうと頼まれて、で、あなたが読めなかったら、日本語を勉強してたと思ってたけど、なんで読めないの？できないの？というようなことが絶対起こるけど、その時は、その悪いコメントを置いといて、日本語の勉強を集中したら、少しずつ上手になるの。だから諦めないで、日本語を勉強しましょうね。はい。バイバイ。Muito legal, né? E você pode passar por tudo isso também, se você se dedicar a tudo que a gente vai passar aqui. Nós vamos entrar agora para nossa aula num formato mais de aula mesmo ali no computador, onde eu vou poder ilustrar para você com uma espécie de lousa e depois eu volto para dar mais alguns recados para você sobre o funcionamento desse curso. Agora é hora de dedicação, agora é hora de foco. Se você tem pessoas à sua volta que vão ficar te chamando, é hora de você falar para elas: pessoal, agora eu vou estudar. Aí você vai sentar e com bastante foco assistir essa aula. Logo depois a aula de número 2 já está disponível, como eu expliquei para você, mas vamos lembrar, aprender uma coisa de cada vez, então vamos agora lá para a aula. Agora eu vou apresentar uma espécie de mapa da língua japonesa sobre o que você tem que estudar em cada etapa. E assim você vai ter clareza sobre qual etapa você está, qual que é a próxima, inclusive o que você não deve fazer na etapa que você tiver atualmente. Importante dizer também que
Cada parte do intensivão é formada por 2 aulas. E essa é só a primeira aula da parte 1. Essa primeira aula é inclusive mais curta. Aqui embaixo, a segunda aula da primeira parte, que já está disponível para você, é uma aula mais densa, uma aula mais profunda nesse formato aqui de aula. Primeira coisa que você vai fazer no seu aprendizado de japonês é aprender uma coisa chamada hiragana, que é um sistema de escrita. É um sistema de escrita composto por 46 letras e na aula daqui de baixo eu vou ensinar ele para você com todos os detalhes. Então eu não preciso dar muitos detalhes para você sobre ele agora, porque você vai aprender ele daqui a pouco. A segunda parte é o katakana. E eu quero que você note aqui que isso aqui tem que ser encarado como uma espécie de linha do tempo. Ou seja, você só aprende o katakana logo depois de você aprender o hiragana. Você não estuda as duas coisas ao mesmo tempo e você não estuda uma antes da outra. Tem até gente que às vezes começa a estudar japonês pelo katakana, mas isso não faz muito sentido. Então você vai seguir essa linha do tempo. Primeiro aprender o hiragana e depois aprender o katakana. A próxima parte, os estudos vão se dividir em 3. E essas 3 coisas elas vão seguir em paralelo ao mesmo tempo. Depois do katakana, você não vai mais aprender uma coisa para depois aprender outra. Estou falando das habilidades que eu estou apresentando aqui. Elas vão caminhar juntas. E essas habilidades são estruturas, vocabulário e kanji. O que é cada um desses elementos? Bom, eu disse para você que o hiragana é um sistema de escrita, né? É uma espécie de alfabeto do japonês. O katakana é outro alfabeto do japonês. E você vai entender para que serve cada um deles aos poucos. Por enquanto, só guarda que um vem depois do outro. Depois nós vamos para estruturas. O que são estruturas? Estruturas são padrões de frases. Estruturas é basicamente como formar frases. É como as palavras se unem para elas terem um sentido de frase. Ok? E ainda na próxima aula aqui do intensivão, junto com o hiragana, eu vou ensinar para você já 2 estruturas. Depois temos vocabulário. Vocabulário é palavras, né? Você vai estar eternamente aí, enquanto você aprende japonês, aprendendo novas palavras. E depois nós temos o kanji. O kanji é o outro sistema de escrita do japonês. Os 3 sistemas de escrita são usados ao mesmo tempo, só que o hiragana e o katakana, eles têm fim rápido. O kanji, ele não é uma coisa que você estuda, acabou, e aí você vai aprender outra coisa. Ele é em paralelo. Você aprende kanji à medida que você aprende vocabulário. E você aprende vocabulário à medida que você aprende estrutura. E esses 3 elementos caminham completamente juntos. Ok? No processo de aprender hiragana e katakana, que você vai passar por esse processo daqui a pouco, a gente pode também aprender um pouco de vocabulário, tá? E também um pouco de estrutura. Inclusive, isso vai acontecer. Na próxima aula aqui, você vai aprender suas primeiras palavras e vai aprender também suas primeiras estruturas. Ok? O ponto é que assim que o aprendizado chega nessa bifurcação, onde fica 3 elementos, os 3 caminham juntos. Ok? Nós temos também algumas ferramentas que podem nos auxiliar para aprender esses elementos. Uma delas, que vai acompanhar você desde o hiragana até para sempre, tá? É o sistema de repetição espaçada, que eu também vou falar sobre nesse intensivão. Ele permite você simplesmente memorizar tudo que você aprendeu. Nunca mais esquecer tudo que você aprendeu, tá? Ele vai acompanhar você tanto para aprender hiragana, quanto para aprender katakana, quanto para aprender estruturas, vocabulário e kanji. E a partir da etapa de estrutura, vocabulário e kanji, a gente usa também um outro elemento chamado textos com áudio, que é uma ferramenta muito poderosa para você aprender a falar japonês, e eu vou falar sobre eles também aqui no intensivão. Por enquanto, guarda esse mapa, tá? Na hora que a gente entrar na aula mais densa, que está aqui embaixo, eu vou recapitular ele com você. Eu só quero que você entenda isso, que esses 3 elementos, estruturas, vocabulário e kanji, eles caminham juntos. Durante as aulas do intensivão eu vou passar por todos eles e explicar em mais detalhes o que é cada um desses elementos.
Beleza? Essa foi uma aula introdutória apresentando para você uma espécie de mapa do aprendizado de japonês. E eu já vou te falar uma coisa. Uma das coisas que causa a impressão que o japonês é difícil, o japonês é complicado e faz várias pessoas desistirem é o famoso erro de tentar aprender tudo de uma só vez. Isso inclui também o ato de escrever ao mesmo tempo que aprende a ler. As duas coisas não podem caminhar juntas. Você tem que aprender as duas, mas elas não precisam caminhar juntas, e se você aprender primeiro uma, depois outra, a outra vai ficar mais fácil. Isso vale para praticamente tudo no japonês. Por isso que esse mapa que eu te passei é importante. Você não pensa em coisas lá na frente enquanto não passar pelo que vem antes. Ao mesmo tempo, eu apresentei para você ali algumas ferramentas que a gente tem que utilizar para esse processo ser mais prazeroso, mais produtivo e mais rápido. E eu vou apresentar essas ferramentas também nas aulas aqui desse curso. O curso ainda não acabou. Essa foi só a nossa primeira aula e já está disponível para você, se você está vendo na segunda-feira, a aula de número 2. A aula de número 2 vai ser um pouco mais densa na língua japonesa propriamente dita. Isso foi uma introdução com o objetivo de te preparar para você tirar o melhor aproveitamento possível do seu aprendizado. Então aqui embaixo você vai encontrar a aula 2, onde aí sim nós vamos ter várias dicas de pronúncia, de palavras, como uma aula de japonês em si e bem completa. É isso que você vai fazer agora. Vale lembrar que esse curso começou dia 17 de agosto e ele vai até dia 23 de agosto. Então são aproximadamente 7 dias aí. São liberados 2 módulos na segunda-feira, já está liberado se você está vendo esse vídeo, 2 módulos na quarta-feira e 2 módulos na sexta-feira. E você basicamente tem até o fim de domingo, comecinho de segunda para assistir tudo. Isso é importante para você aproveitar mesmo essa semana e se dedicar ao seu aprendizado. Fazer uma semana aí que é, digamos, a sua primeira semana da sua jornada rumo à fluência no japonês. Outro recado que eu quero dar para você é que nós temos aqui um canal de Telegram exclusivo desse curso, onde eu estou fazendo comentários extras, eu estou mandando materiais extras, eu estou respondendo dúvidas diversas. Uma coisa que você certamente vai ter no seu aprendizado de japonês são dúvidas. E dúvidas é uma outra coisa que faz muita gente travar. Como eu vou resolver todas as suas dúvidas, vai ser mais fácil para você. Você vai ver como é muito melhor o seu aprendizado se você tem alguém para tirar todas as suas dúvidas. Nós temos uma área de comentários aqui para a gente tirar dúvidas. Eu e a nossa equipe de monitores vamos estar tirando as dúvidas e eu vou estar pegando as principais e respondendo por áudio também no nosso canal de Telegram. Se você tem o Telegram ou está disposto a instalar, ele é uma ferramenta aí muito melhor que o WhatsApp, a sua experiência durante esse curso vai ser muito mais completa, ok? E para finalizar, antes de você ir para a aula de número 2, que já está disponível aqui, eu quero te lembrar que o programa Japonês Online é uma escola completa de ensino de japonês. A gente tem toda uma equipe de tecnologia que desenvolve nossas plataformas, de professores que desenvolvem material didático, de monitores que tiram dúvidas dos nossos alunos e também atuam na produção de material didático e tudo mais. Temos toda uma estrutura. E a gente faz eventos como esse para dar uma boa introdução do aprendizado de língua japonesa. A gente também produz muito conteúdo na internet. Se você olhar nosso canal no YouTube, inclusive se você não está inscrito, quero que você se inscreva. Tem muitas aulas de japonês atualizadas toda semana. Nosso Instagram tem dicas e aulas de japonês atualizadas praticamente todo dia. Mas nós também temos os nossos cursos completos. Temos a nossa plataforma completa, onde em breve a gente vai abrir matrículas. Obviamente, para essa plataforma, para se tornar um aluno e ter todos os serviços, haverá sim um investimento. Mas eu vou explicar isso para você lá na frente. Por enquanto, aproveite esse curso que eu estou oferecendo agora da melhor forma possível, para você tirar o máximo de proveito que você puder, até mesmo para você ver como que é a experiência de aprender japonês. Então eu vou dar mais informações lá na frente. Na verdade, no dia 24 de agosto eu vou abrir matrículas de uma nova turma do nosso curso e da nossa plataforma, mas mais em específico lá para a aula 5 ou 6 eu trago mais informações. Por enquanto eu quero você na aula número 2, onde a gente vai aprender muitas palavras e a gente vai continuar avançando. E a partir de hoje já vou estar respondendo várias e várias dúvidas no nosso Telegram e na área de dúvidas aqui embaixo. Tudo bem? Tô te esperando lá na aula de número 2. Até mais!